Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vencendo a tentação. E olha que alegria. Como Jesus venceu a tentação. Nós poderíamos pensar aqui na questão do ter, do poder, na questão dos prazeres. Mas hoje, para mim, e eu quero trazer para você também hoje essa reflexão, fica muito forte aquilo que nós estamos vivendo. E o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um caminho de fidelidade, de perseverança na palavra de Deus. Nós estamos nos alimentando diariamente da palavra de Deus. E isso é o critério, isso é o que nós precisamos fazer para termos a força e a graça, claro, do Espírito para vencer a tentação. Jesus venceu a tentação citando o que está escrito. E quando fala o que está escrito, está citando o que? A Escritura. Está citando os profetas, citando os salmos. E por que Jesus faz isso? Porque é a palavra. É claro, a gente parar para pensar, né? Jesus Cristo é a própria palavra, mas ali Deus falando através do profeta. É claro que Jesus é o verbo de Deus. Mas agora Jesus está aqui e faz questão de rechaçar Satanás
com o conhecimento da vontade de Deus. E como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Estudando. Vou conhecer a vontade de Deus fazendo esse processo de leitura diária, de me alimentar da palavra de Deus. Aliás, a primeira coisa que Jesus diz ao diabo, refutando, é exatamente isso. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos saber nos alimentar. E aqui vem uma outra coisa, saber se alimentar, porque não basta se alimentar. Você come todos os dias, claro, né? E várias vezes ao dia. 2, 3 vezes ao dia, às vezes pode ser até mais. Depende do seu ritmo, da sua dieta, mas você come. Então comer já é bom, já é necessário, né? O homem vive também de pão, mas não só de pão, Jesus está dizendo. Mas vive só da palavra. Significa passar fome? Não. Significa que o meu principal alimento é a palavra de Deus e não o pão. Esse é o meu principal alimento, aquele que é alimento verdadeiro. Mas olhando para o pão, como a gente come, o pão aí é toda a comida, né, do dia a dia. O pão porque é para dizer que é o sustento. Mas se a gente não come bem, a gente não aproveita bem os nutrientes, não é assim? A gente tem que escolher bem a comida, a alimentação. Se a gente come só aquilo que é falso alimento, né? A maioria deles está empacotado, né? Enlatado. Não são alimentos da melhor qualidade. E alguns nem dá para dizer que é alimento. Mas a gente acaba comendo aquelas coisas. Mas se a gente escolhe o natural, se a gente escolhe o mais saudável, a gente já fez uma boa escolha, mas não basta. Eu preciso ter uma boa dosagem, eu preciso preparar da melhor forma aquele alimento, eu preciso mastigar bem, eu preciso me hidratar também, eu preciso de várias coisas para poder aproveitar o máximo possível da minha alimentação. É ou não é assim? Aí o nutricionista, ele faz toda uma recomendação, e a gente escuta profissionais falando como a gente deve fazer para aproveitar melhor o alimento. Bom, nós precisamos aproveitar muito bem o alimento que nos é dado, que é a palavra de Deus. E o primeiro passo é fazer o que a gente está fazendo. O que nós estamos fazendo? Nos alimentando todos os dias. Com um plano, uma dieta bem balanceada, que é o plano de leitura que nós fazemos. Só que precisam haver outros momentos, e a gente está tentando, né? Aqui no canal, promover esses outros momentos, mas você não consegue só aqui. Você tem em outros lugares. Aí você vem na Canção Nova. Você faz um retiro numa das casas de missão da Canção Nova. Opa, ali você tem uma celebração. Você tem um tempo de uma nutrição melhor, mais abastada, de um tempo de digestão mais adequado. E você sai mais fortalecido, porque o alimento foi melhor. Tem os tempos de festa, né, que você come bem, come aquela comida especial. São os retiros especiais. É um alimento da palavra de Deus que nós tomamos todos os dias. E com isso, Jesus está nos ensinando que, nos alimentando bem, nós vamos vencer Satanás. Em qualquer circunstância. Isso não é soberba. É a humildade de saber que eu não tenho condições de vencer. Mas se eu me apego a Deus, se eu estou na palavra de Deus, Ele me dará palavras ajustadas. Jesus foi para o deserto por quê? Porque Ele foi levado pelo Espírito. Então, Jesus é cheio do Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Pedir isso, essa graça. Estarmos cheios do Espírito Santo para vencermos Satanás. E estar cheio do Espírito Santo basta? Não. Faz parte. Não que o Espírito Santo não basta, mas é que eu sou o impedimento para o Espírito Santo agir. Eu preciso estar me alimentando também da palavra de Deus. E é Ele que vai me lembrar para que eu possa pôr em prática aquilo que o Senhor mesmo nos deu. E quando vier o tentador tentando me enganar, faça isso
faça aquilo. E eu vou dizer que não. Veja, a primeira tentativa, Jesus estava com fome, cansaço físico, uma necessidade material física, do prazer ali de comer um pão, né? E aí o diabo, você não é filho de Deus? Se você for mesmo, você vai transformar essa pedra em pão rapidinho, você mata a sua fome. Jesus falou, não só de pão vive o homem, eu vou depender de Deus. Eu vim aqui, eu tenho poder, mas eu vou depender de Deus. Eu escolho a dependência de Deus. Usando a força da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o princípio eterno. Depois, ele veio e continuou. Se você é o filho de Deus, se atira lá embaixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos. Aí o demônio entendeu, ele está usando a palavra, né? Eu vou usar uma palavra também. Está escrito isso aqui, ó. Vai dar ordem aos seus anjos para te salvar, você nem tropeçar numa pedra. Mas Jesus, que se alimenta bem, né? Aí tá vendo, a gente precisa se alimentar bem da palavra, ler com atenção, meditar com profundidade, escutar a igreja, o ensinamento da igreja. Aí Jesus responde, também está escrito que eu não devo tentar a Deus. Ele disse que o diabo estava errado? Não. Só que não é assim que as coisas funcionam. Não é eu me pondo numa situação para provar, para tentar a Deus, para Deus agir. Não. Deus agirá conforme sua vontade, cumprindo suas promessas para com seus filhos, que estiverem debaixo da sua proteção, lá no Salmo 90, 91. E não ele se colocando em perigo para, não, Deus falou que vai me ajudar. Tem perigo não. E vai para o perigo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Que é ordem. Então, o diabo falou uma coisa certa, que está no versículo 6 ali, né? Citando a profecia, citando o Salmo 90, ou 91, dependendo da sua Bíblia, que está certo. No versículo 6, ele dará a ordem aos seus anjos. E assim segue. Mas ele queria usar de maneira errada. E aí Jesus vem com uma outra ordem, não tentarás o Senhor teu Deus, em Deuteronômio, mas o diabo ele não desiste e oferece tudo. Eu vou te dar tudo, o mundo vai estar aos seus pés, mas você tem que me adorar. Olha, o diabo quer dar as coisas, mas a gente tem que fazer a vontade dele. Ou seja, o que não é de Deus, aquilo que é contra o desejo de Deus, ou seja, fazendo o mal para conseguir as coisas, negando-se a obedecer aquilo que é de Deus para conseguir aquilo que é do mundo. Jesus falou, não, adorará só a Deus. Vai embora, Satanás. E assim, mais uma ordem aqui, no versículo 10. É assim que a gente vence. Parece fácil, mas não é. Só que o caminho é o mais importante. O caminho para a vitória. Qual é o caminho? Viver pelo Espírito. Porque é Ele que nos conduz, como conduziu Jesus. E se alimentar da palavra de Deus. Vivendo pelo Espírito, ele fez penitência, ele orou. Então é uma vida voltada para Deus, em que eu vou buscar. E assim serei protegido e defendido pela palavra de Deus que me alimenta. Vamos anotar no nosso diário? Promessas de Deus, falei, versículo 6. Aí você tem ordens nos versículos 7 e 10. E o princípio eterno está no versículo 4. Qual a mensagem de Deus para você hoje? E como colocar ela em prática na sua vida? Anota no seu diário. Vamos lutar para viver. Com alegria, convido você a se inscrever aqui no canal, acionar o sino da notificação. Deixe o seu like também, porque o seu like evangeliza. E vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib. Na descrição do vídeo você encontra tudo o que você precisa para fazer o método com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.